prestar com grato coração. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estudar hoje duas perguntas, uma vez que uma delas ela é extremamente direta e já trata do assunto que nós estamos vendo já alguns estudos, que é um segundo sacramento instituído por Jesus Cristo à sua igreja. São dois sacramentos apenas que Jesus Cristo instituiu para a sua igreja na nova aliança, o tempo em que nós vivemos. Quais são eles? O primeiro deles, batismo e a Santa Ceia. Então nós já estudamos sobre batismo, estamos trabalhando juntos sobre Santa Ceia, e hoje nós vamos estudar duas perguntas juntas, porque a pergunta que encerra uma parte, o Catecismo de Heidelberg é dividido por domingos. Então, as igrejas que adotam o Catecismo de Heidelberg, todos os domingos ensinam o Catecismo, e domingo 28, que é o chamado Dia do Senhor 28, encerra com a pergunta 77. Ela é bem direta e nós já temos visto as passagens bíblicas, por isso que nós já vamos passar para a 78 também hoje. Eu vou ler a 77 só para vocês terem uma ideia. Diz assim: onde foi que Cristo prometeu que Ele quer alimentar e refrigerar os crentes com o seu corpo e sangue, tão certamente quanto eles comem desse pão partido e bebem desse cálice? Então a pergunta é: onde está escrito que Cristo prometeu alimentar e refrigerar os crentes com seu corpo e sangue, tão certamente quanto eles comem o pão e bebem desse cálice que ele instituiu? Na instituição da ceia do Senhor. É a resposta óbvia, de acordo com o que nós estamos estudando na palavra. E aí o catecismo cita duas referências na primeira carta aos Coríntios. Essa é a resposta extremamente bíblica e apropriada. Vamos para lá. 1 aos Coríntios 11, uma passagem que nós temos usado bastante, a partir do versículo de número 23. Se perguntarem a você quem instituiu a ceia do Senhor, você responde: foi Jesus Cristo. Uma referência bíblica clara a respeito da instituição, 1 aos Coríntios 11, a partir do versículo de número 23. Do 23 ao 26, eu convido os irmãos para que leiam junto comigo. 1 aos Coríntios 11, de 23 a 26. Vamos ler. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então Cristo claramente entregou ao apóstolo Paulo o que ele ensinou aos demais apóstolos. Ele prometeu alimentar e refrigerar os crentes com o seu corpo e o seu sangue, tão certamente quanto eles comem desse pão partido e bebem desse cálice. Olhem a relação que é feita. Versículo 23. Paulo diz: eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. E aí ele vai descrever a instituição da ceia, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, rendeu graças ao Senhor, e o que foi que ele disse? Tomem e comam, isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele faz a relação do símbolo com o seu significado, que seria receber a Cristo pela fé, e crendo em seu sacrifício, todo aquele que recebe a Jesus seria alimentado por ele. Todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, porque foi instituída por Jesus, quando você come o pão e eu como o pão, nós precisamos ter consciência de que quando fazemos isso pela fé, nós lembramos que Cristo prometeu nos alimentar pela sua palavra e por seus sacramentos. O sacramento em si não tem nenhum poder mágico, mas aquele que o instituiu promete abençoar ao seu povo quando ele come e bebe pela fé. É assim quando nós damos graças aos alimentos à mesa. Quando nós agradecemos ao Senhor, porque depois que nós agradecemos ao Senhor, nós não podemos reclamar.
Depois que você agradece a Deus, você não pode reclamar que a sua esposa exagerou um pouco no sal, ou você tem que ensinar o seu filho que ele não deve dizer que a carne está dura. Quando você aprende a render graças ao Senhor, você então está louvando a Deus pela sua providência em dar a nós o que nós precisamos, necessitamos, e a gente come com gratidão. Pode até não estar do jeito que a gente quer, do nosso agrado, mas aí nós vamos aprender em tudo, dar graças ao Senhor. A mesma coisa acontece, agora vejam, usando essa ilustração de uma forma espiritual, quando o crente participa da ceia. Por isso que o crente, ele deve valorizar, ele deve ficar feliz por participar da mesa do Senhor, porque quando ele come o pão, e como disse o apóstolo Paulo, ele toma o cálice, bebe deste cálice, ele está lembrando e está tendo a sua fé reforçada, consolado, ele está sendo edificado também pelo Senhor, porque ele faz isso lembrando que o Senhor entrou em aliança com ele. É bonito isso na Bíblia, porque todas as vezes que nós somos desafiados pela palavra de Deus, e o Senhor então, ele revela quem nós somos, e aí quando a palavra de Deus ela vem, mostra quem nós somos, nós vamos lembrar da nossa fraqueza, da nossa indiferença, da nossa frieza, da nossa falta de fé, e o Senhor disse assim, olha, mesmo assim eu decidi amar vocês, ó filhos de Jacó. Por que Deus sempre usa essa expressão na Bíblia, ó filhos de Jacó, se ele mudou o nome de Jacó para Israel? Porque usando esse nome, que quer dizer usurpador, ele diz, olha, mesmo vocês sendo o que são, eu decidi amar vocês, ó filhos de um usurpador, ó pecadores, eu resolvi lavar vocês, torná-los justos, ou declará-los justos pela justiça do meu filho, eu purifiquei o coração de vocês com meu sangue. Então, a ceia do Senhor, ela lembra dessa promessa maravilhosa de Jesus para a minha vida e para a vida de você também, ou para a sua vida também. Outra passagem referente, antes disso, deixa eu só ler o restante do versículo com vocês. Vocês leram comigo os 25 e 26 também. Vejam que, por semelhante modo, o cálice, ele também tem o mesmo significado. Jesus, ele, depois de haver ceado com os discípulos, versículo 25, tomou também o cálice e o que ele disse? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. A aliança de Deus com o seu povo, após a queda, sempre foi marcada pelo sangue. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. O derramamento do sangue daqueles cordeirinhos inocentes que morriam no lugar dos pecadores era a lembrança ao pecador da provisão de Deus, de que Deus sempre preparou outro para morrer no meu lugar. Mas muito mais do que isso, aqueles cordeirinhos apontariam para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então, quando eu olho para a cruz, eu lembro que aquele era o meu lugar. Mas Cristo Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, ele foi o meu sacrifício. Quando eu tomo o cálice, eu lembro então da nova aliança que Jesus fez comigo, que ele fez com a sua igreja por seu sangue. Ele derramou o seu sangue. Jesus então conclui, Paulo conclui as palavras de Jesus, versículo 25. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Versículo 26, finalmente, vejam aí a promessa, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então você faz isso, celebra a Santa Ceia do Senhor, congregado com o povo do Senhor, você faz parte da igreja de Cristo, e quando nós fazemos isso, nós anunciamos, Jesus morreu por seu povo, Jesus morreu por meus pecados, Jesus deu a sua vida para salvar a mim e aos meus filhos, e eu devo fazer isso celebrando a sua vitória, porque a morte não pôde tragá-lo. Eu anuncio a morte de Cristo através da participação, da celebração da Santa Ceia, até o seu retorno. Ou seja, Cristo entregou este sacramento e Ele mesmo nos fez lembrar que um dia nós estaremos com Ele e cearemos com Ele na eternidade. A outra referência bíblica, aí na carta aos Coríntios, voltem um capítulo 10, versículo 14 em diante, os versículos-chave aí,
são os versículos 16 e 17. Agora vamos ler a partir do versículo 14 até o 17. Vamos ler? Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Olhem só mais uma vez a relação que há entre o sacrifício de Cristo, a nova aliança que ele fez com o seu povo e a comunhão que nós temos com ele. A Escritura vai dizer, o apóstolo Paulo, nesta mesma carta mais adiante, ele vai dizer, capítulo 12, que nós somos um só corpo em Cristo, sendo ele a cabeça. Ele é aquele que comanda, que coordena, que dirige o seu povo. Ele vai dizer que nós temos comunhão com o Senhor. Porventura, versículo 16, o cálice da bênção que abençoamos, o cálice da Santa Ceia, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Portanto, você e eu não devemos mais praticar algo, ou no que diz respeito à adoração, que seja uma prática idólatra. Não devemos fazer algo que seja idólatra, ou que seja um desvio do mandamento de Deus. Por exemplo, hoje eu tenho a compreensão de que não há outro mediador entre Deus e os homens, é Cristo, somente Ele. Então eu tenho a consciência de que eu não devo mais sacrificar a minha vida, ou não devo oferecer o meu culto a ídolo algum. Por quê? Aí Paulo vai lembrar, porque o cálice da bênção que abençoamos, o pão que partimos, a ideia aqui é da comunhão que nós temos com Cristo em adoração a Ele, nos faz então ligados em aliança. E aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre todas as vezes que em aliança com Ele, eu demonstro esta comunhão comendo o pão e bebendo o cálice. É bonita essa doutrina, irmãos, porque ela mostra que ela vai além de uma simples, de um simples memorial, de um simples ritual religioso, repetitivo, cansativo. Por isso que é importante que a igreja seja relembrada, ensinada e animada a fazer isto, porque a nossa comunhão é fortalecida quando nós sabemos que a mesa do Senhor, ela foi dada para os seus filhos. A mesa do Senhor, ela é aberta apenas para aqueles que estão em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. A mesa do Senhor, não podem comer desta mesa, nem beber desta mesa, aqueles que não estão em comunhão com Ele, porque senão, como diz o mesmo apóstolo, estes vão comer e beber juízo para si mesmos. É preciso entrar em aliança com Deus. E esta aliança com Deus, ela só pode acontecer através do sangue de Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo. Aí você vai, depois desta decisão de fé, se preparar, ser batizado. Você ingressa então no povo de Deus. Depois de batizado, você toma a ceia. A situação para os filhos pequenos, ela é diferenciada porque, já expliquei, vou lembrar de novo porque tem filhos de crentes aqui. Você, enquanto é pequeno, você foi conduzido ou está sendo conduzido por seus pais para a igreja. Você está sendo ensinado a, quando atingir a idade certa, como eu tenho vários filhos de crentes na classe se preparando este ano para a profissão de fé, agora, por eles mesmos, eles dizem, eles afirmam, é esta fé, que não é somente dos meus pais, mas é a fé que eu tenho em Cristo, que eu quero seguir. Ou é pela fé em Cristo que eu quero servi-lo, que eu quero segui-lo. Eu creio nele como meu Senhor e Salvador. E aí também você tem acesso à mesa do Senhor. Você não está fora da igreja, mas você ainda precisa se preparar para deixar de tomar o leite e começar agora a comer algo mais sólido. Agora nós vamos para a pergunta 78. Pergunta 78, ela diz então o seguinte: o pão e o vinho, portanto, são transformados no corpo e no sangue reais de Cristo? Se existe uma relação entre pão e vinho e corpo e sangue de Cristo,
Essa é uma pergunta que precisa ser tratada. E nós precisamos explicá-la bem também para aqueles que querem saber qual a razão da nossa fé. Pergunta 78 é: então o pão e o vinho são transformados no corpo e no sangue reais de Cristo? Resposta: não. Do mesmo modo que a água do batismo não se transforma no sangue de Cristo, nem é a própria purificação dos pecados, mas é simplesmente um sinal e uma garantia disso da parte de Deus, assim também o pão na ceia do Senhor não se torna o próprio corpo de Cristo, embora seja chamado de corpo de Cristo, conforme a natureza e o uso dos sacramentos. Continua sendo símbolo, continua sendo sinal. Não acontece aquilo que a igreja romana chama de o milagre da transubstanciação. Mediante as palavras sacerdotais do padre, o dogma católico romano ensina que a hóstia consagrada pelo ministro, ela então se transforma em corpo e sangue de Cristo. Não, continua sendo ali uma hóstia feita de trigo. Aqueles que já fizeram parte da igreja romana sabem e já provaram e nunca sentiram gosto de carne nem gosto de sangue. Não há essa transformação. O que Cristo nos ensinou é que o pão e o vinho seriam símbolos desta graça invisível operada em nosso coração e então demonstrada através da nossa fé em obediência ao que Ele mesmo nos ensinou. Quais são as referências bíblicas? Efésios 5, capítulo 26, vamos para lá. Efésios 5, 26. No versículo 25, há uma relação aqui do ministério no casamento, ou seja, do marido, o dever do marido amar a sua própria esposa, como Cristo também amou a sua própria igreja, e ele vai citar então a obra que Cristo realizou por seu povo. Vejam os versículos 25 e 26, vamos ler. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, do mesmo modo que a água do batismo não se transforma no sangue de Cristo, nem é a própria justificação dos pecados, mas é simplesmente um sinal e uma garantia disso da parte de Deus, assim também o pão na ceia do Senhor. Vejam que o apóstolo Paulo está dizendo é que é dever do marido cristão amar a sua mulher com amor sacrificial. Onde é que ele vai encontrar esse modelo sacrificial? Versículo de número 25, aí a segunda parte. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse. E aí ele vai usar então a linguagem sacramental, para que a purificasse por meio da lavagem de água pela palavra. A água então é símbolo da obra purificadora, santificadora de Cristo, operada por sua palavra. Lembrem-se, é a palavra de Cristo que dá vida ao homem. Foi pela palavra que Cristo criou o mundo. A Escritura não diz? Tudo foi feito por intermédio dele, João capítulo 1. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, pela palavra, Cristo criou todo o universo. Pela palavra, Cristo ainda hoje transforma pecadores em justos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, nós temos aqui uma comparação apropriada, lembrando ou reforçando este tema sobre o poder da palavra. Vejam Romanos 10, 17. Leiam comigo. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, água ou a água não tem poder de gerar fé no coração de ninguém. A água é símbolo da purificação que Cristo promove no coração pelo poder da pregação da sua palavra que conduz o pecador à fé. A fé vem pelo ouvir, não é pelo ouvir o barulho da água,
Não é pelo sentir na pele a água borrifada ou mergulhar e imergir nas águas que você então vai se tornar puro. Quem torna você puro é o sangue de Cristo. Então, assim como você é lembrado pela água, nós já vimos isso, não é? Assim como você, toda vez que toma banho, se lembra que a água vai limpar o seu corpo, o sangue de Cristo fez isso de maneira poderosa por sua alma, por sua vida. Outra referência bíblica está em Tito, capítulo 3. Examinem também comigo esta passagem. Vamos lá. Tito, capítulo 3. Eu não sei porque toda vez que eu tenho que sair para pregar fora, todo mundo acha engraçado quando eu falo Tito, porque não é Tito, né? Aí é Tito mesmo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Vejam só que passagem bonita essa, que diz, versículo 4, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, todo mundo achou? Tito 3, versículo 5, eu li o 4 agora, leiam 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E o 6, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Com que finalidade? A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, a água do batismo, claramente a Bíblia nos ensina, não se transforma no sangue de Cristo, nem é a própria purificação dos nossos pecados, mas a linguagem é simbólica. Observem o que o apóstolo Paulo está dizendo a Tito, que quando, porém, versículo 4, a bondade de Deus, a benignidade do nosso Senhor, o nosso Salvador e o seu amor para com todos se manifestou, não foi por obras de justiça praticadas por nós, mas foi segundo a sua misericórdia. E aí ele conclui, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador da água, não, do Espírito Santo. Então é claro na Bíblia que estes são sinais, água, pão, vinho, mas apontam para uma realidade experimental, que todo crente vivencia quando ele ouve a pregação, e pela pregação, que é a pregação da palavra de Cristo, ele recebe a fé que o habilita a crer e confiar em Jesus. Então, o que é que nós olhamos aqui? Na sequência, percebemos que assim também o pão na ceia do Senhor não se torna no próprio corpo de Cristo. Nós já vimos 1 Coríntios 11. Tomai e comei. Este é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. E quando o Senhor Jesus institui a ceia, e nós temos o registro nos evangelhos, a mesma referência é clara. Este é o meu corpo que é dado por vós. É uma simbologia sacramental. O pão vai me fazer sempre lembrar, toda vez que eu comer, a providência de Deus em me ter dado a Cristo. Eu sou o pão da vida que desceu dos céus, disse Jesus Cristo. Quem se alimenta de mim, jamais terá fome. Quem bebe da minha água, jamais terá sede. É claro, esse ensino na Bíblia, não tem como a gente buscar outra solução ou acreditar que você então come o corpo de Cristo mesmo e bebe o sangue de Cristo. É uma linguagem simbólica sacramental. Nós já vimos a referência em 1 Coríntios 10, e nós gostaríamos agora de mostrar aos irmãos 1 de Pedro 3, versículo 21, para a gente encerrar. 1 de Pedro 3, já vimos novamente, veremos novamente esta passagem, que vai nos lembrar como a água que foi derramada nos dias do dilúvio, nos tempos de Noé, tinha um objetivo figurado, ou figurativo, simbólico. Versículos 20, 21 e 22. 1 de Pedro 3. Vamos lá?
os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, do mesmo modo que a água do batismo não se transforma no sangue de Cristo, nem é a própria justificação dos pecados, o Catecismo de Heidelberg, então, nos lembra que assim também o pão na ceia do Senhor não se torna no próprio corpo de Cristo. Nós já vimos a referência em 1 Coríntios. Embora seja chamado de corpo de Cristo, conforme a natureza e o uso dos sacramentos. Olhem que em 1 de Pedro, capítulo 3, que os irmãos acabaram de ler comigo, o apóstolo Pedro vai dizer que os desobedientes nos dias de Noé, que não deram ouvidos à pregação de Noé, a palavra diz que Noé foi reconhecido por Deus como, não foi reconhecido como um construtor, embora ele tenha recebido a ordem de construir uma imensa arca. Ele foi chamado pelo Senhor na palavra de pregador da justiça. Pregou por mais de um século, para que os homens se arrependessem, porque o juízo de Deus viria, ninguém acreditou na pregação dele, e só foram salvos 8 pessoas, diz no versículo 20, através da água. Então, olhem, a imagem aqui é que a água salva, ou por meio da água, ou da provisão de Deus, aqueles homens foram salvos através da água, e o versículo 21 diz, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. O que é que fazia com que eles lembrassem da providência de Deus? Não a água que ficou fora da arca, que submergiu a todos os impenitentes, a todos aqueles que não acreditaram na palavra do profeta, mas o cair da água sobre eles na arca os fez lembrar que através ou por meio desta água o Senhor estava tornando-os puros, limpos, salvos. Esta era a simbologia, porque ele resolveu guardá-los, e quem entrou por aquela porta, depois selada pelo Senhor, ficou guardado e nada pôde derrubar ou pôde afundar, melhor falando, fazer aquela grande, imensa arca naufragar. Então, irmãos, só para a gente concluir, vejam que o versículo de número 21 nos lembra que a água, sempre revelando a figura importante do batismo, e é o batismo que é aquele do Espírito, ou seja, que Cristo, com o qual Cristo nos batiza, que nos salva, não sendo a remoção, olhem só, da imundícia da carne, que é o que nós fazemos quando nós lavamos as mãos, os pés, ou tomamos banho. A gente tira a sujeira do corpo, da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, hoje, qual o significado da água quando você, por exemplo, recebe o batismo? A indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo instituiu o batismo, sim, como instituiu a Santa Ceia, e disse que nós deveríamos fazer isto até a consumação dos séculos. Você vai ver na história apostólica os apóstolos batizando aqueles que se convertiam, mas sempre lembrando que aquela água, ela simbolizava a pureza dos corações realizada por Cristo, por seu Espírito, na alma daquele que o recebia pela fé. Nós não podemos esquecer disto para que não haja confusão. E por isso que hoje, às vezes a gente até rapidamente fazemos críticas à igreja romana, e algumas críticas elas precisam ser feitas com devido respeito. O ensinamento realmente ele não é aquele que se confere na Bíblia. Mas o que é que a gente pode dizer do movimento evangélico atual? Onde se tem mandado o povo colocar água
o copo d'água em cima da televisão ou em cima do rádio, e depois da oração poderosa daquele homem do rádio ou da televisão, você bebe e aí acredita que aquela água vai lhe tornar puro. É conversa. A Bíblia não manda fazer isso. Aí você vai olhar a mesma coisa, se critica o significado que nós sabemos não tem realmente, de fato, apoio bíblico, que é a chamada água benta, mas hoje você está vendo sabonete ungido, rosa ungida, se unge chave de carro, se unge casa, e até tem histórias bem inusitadas a respeito disso. Um desses famosos pastores que pregam essas doutrinas que são estranhas à Bíblia, certa vez, em uma cidade aqui no Brasil, ele recebeu um irmão com alegria na igreja. O irmão disse: pastor, eu consegui comprar um carro. Eu queria tanto que o senhor abençoasse o carro. Repare que maluquice, né? Que o senhor ungisse o carro. Ele: muito bem, irmão, que bênção, vamos lá ver. Quando ele olha o carro do irmão, era um Fusquinha simples. Eu pensei que você me chamou para ungir um carro. É para ungir um Fusca? Quer dizer, são as discrepâncias, são as incoerências da falta de estudo da Bíblia. A palavra de Deus diz que a gente não pode brincar com aquilo que é sério. Sacramentos têm símbolos que não podem ser desprezados. Para o batismo, água. Para a Santa Ceia, pão e vinho. Tem que ser o melhor, irmãos. Tem que ser o melhor, porque nós estamos usando para o serviço divino. Nós estamos usando para a obra de Deus. Agora, nunca devemos considerar essas coisas amuletos mágicos para nós. Nós só temos um Senhor. Nós só temos a verdade gloriosa que nos ensina, que nos transforma, que é a palavra. A palavra é que nos torna puros ou nos purifica, porque é a palavra da verdade, a palavra do Senhor, que Ele opera por seu Espírito. Portanto, tenhamos essa consciência, saibamos explicar bem essas doutrinas e, acima de tudo, que todas as vezes que nós fizermos isto, saibamos que estamos fazendo em obediência a Jesus, e que quando nós tomamos dos sacramentos ou dos elementos, pão e vinho, e os presbíteros servem vocês estão participando da melhor mesa desta terra, do melhor banquete, porque é aquele que Cristo serve a vocês e que, por meio da simplicidade de dois elementos universais, né? Pão e vinho, você é lembrado que constantemente Cristo alimenta você, alimenta a sua alma, e por isso Ele satisfaz. Ele satisfaz. Vamos orar. Senhor, te louvamos, agradecemos, porque a Tua palavra ela sempre nos traz a instrução, Tua palavra é a verdade, e por isso, ó Deus, pedimos um coração humilde e submisso, para que em tudo sejamos bíblicos e que possamos experimentar a cada dia das maravilhas da Tua palavra, que nos revelam através de doutrinas tão importantes como a doutrina dos sacramentos, que o Senhor instituiu os sacramentos para que, como meio de graça, nós fôssemos lembrados, fôssemos edificados, consolados, fortalecidos pela grande obra que Jesus Cristo realizou em nossas vidas. Façamos ao Senhor Deus sempre isto, lembrando que tão certo como a água, ela remove a imundície do nosso corpo, quando fomos batizados, lembramos que o Senhor tornou puro o nosso coração pelo seu sangue. Quando apresentamos os nossos filhos ao batismo, lembramos que a graça sempre precede a fé, e que o Senhor prometeu abençoar não somente a nós, mas aos nossos filhos, sendo nós filhos de Jacó, não merecedores de tamanho amor, misericórdia e salvação. Que todas as vezes, ó Senhor, que partirmos o pão e bebermos o cálice, tenhamos a consciência de que o pão jamais deixará de ser pão, o vinho jamais deixará de ser vinho, mas serão sempre símbolos reais de algo maravilhoso que o Senhor fez por nós, dando a sua vida e derramando o seu sangue para nos salvar, sendo o nosso sacrifício, entregando o seu próprio coração por seu povo. Nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos que nos ajude sempre a lembrar que este é um testemunho de fé muito poderoso que a igreja dá quando caminha em obediência à palavra e faz todas as vezes isto em memória do Senhor, anunciando a sua morte até que Ele venha.
Nós oramos assim, agradecidos por Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso maravilhoso Redentor. É no nome dele que oramos, Senhor. Amém.